vocês acham que é justiça? Como é que vocês... A experiência de vida de vocês deve ser absolutamente rica, porque vocês já devem ter se perguntado várias vezes o que é justiça, ou por que a justiça não é igual para todos. Vocês nitidamente devem ter visto situações de injustiça, ou vocês devem ter sentido injustiça. Eu senti, todo ser humano sente. Como é que vocês interpretaram isso? Quem quer falar sobre isso? Então, para mim, a justiça sempre esteve atrelado a uma condição de mérito, como se fosse algo que tivesse relacionado à correção. E, igual você citou, então, por exemplo, a gente faz coisas boas aqui, então a gente recebe na mesma proporção. Então, para mim, sempre esteve relacionado nessa condição de você dar a alguém algo que é mérito dele, seja isso para o bem ou para o mal. E você acredita nisso ainda? Então, isso que é interessante. Eu fiz algumas leituras e isso fica agora muito confuso para mim. O que essa justiça está atrelada a quê? Porque me parece que tem uma deturbação desde quando eu entendo de justiça. E a pergunta central é quem define o que é proporcional ou igual? Sim, Né? então. Se Porque isso de fato Jesus é deu tudo e não manipulado ou recebeu não. nada. Né? Jesus deu tudo e não recebeu nada. Sim, o quão isso tem sido manipulado e o que acreditar em relação a isso, né? Eu acho que mérito é um conceito importante para determinadas situações, por exemplo, produtivas, profissionais. Acho que você receber conforme o mérito tem sentido. E por isso os Uhum. santos têm mérito. A Igreja Católica entende o mérito na economia da salvação. Vale vocês estudarem isso. Agora, isso não se aplica de maneira matemática à justiça, Tats. Lembra que eu chamo o livro de Tats. E não mudarei. Por quê? Porque a justiça humana não é perfeita e, portanto, pela imperfeição, ela se torna injusta muitas vezes. Sim. Então, não é o que você dá, você recebe, ou o que você faz, você paga na mesma moeda. Sim, na Vamos verdade, a lei de Italião, lá atrás, ela teve um papel importante. Eu roubei um boi, você devolve um boi, em vez de eu cobrar 40 bois e ser injusto. Ou sim. seja, um olho por olho, um dente por dente. Isso lá atrás tinha uma lógica, porque senão você podia exercer uma retaliação muito mais violenta do que o crime original. O cara foi lá e roubou dois pirulitos e você vai lá e põe fogo na casa do cara para ele aprender a não fazer aquilo. Ou seja, ajudou a regular a justiça, mas isso lá na antiguidade. Uhum. Hoje não. Hoje você tem uma dinâmica que leva em consideração que não é olho por olho e dente por dente. E aí você tem modelos diferentes, uns baseados em jurisprudência, outros baseados em tradição, enfim. Mas o fato é que a única justiça que eu sei que é imutável, porque a regra não mudará, a régua com a qual eu serei julgado nunca mudará, é a justiça de Deus revelada por Jesus. Porque a justiça do homem pode mudar a qualquer momento, e o que era crime antes não é mais. Basta ver o que nós estamos vivendo na sociedade. Os absurdos que estão virando crime e os absurdos que estão deixando de ser crime. Quando você olha isso por uma lente católica. Sim. É muito interpretativa, né? Claro. E quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais ele vai interpretando conforme ele mesmo. E o nome Sim. disso é luciferização. Eu me torno a minha própria referência, não mais Deus. Sacou? Sim. Uhum. Mas é um ponto sensível isso que você falou, porque, em tese, deveria ser uma lógica meritocrática. Mas ela não funciona para tudo e nem do mesmo jeito em todos os momentos. Sim. E aí, pessoal? Daniel, você tocou ao ponto também da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas, pelo que eu li e assisti, vamos lá, uma pessoa que roubava algum alimento, algum animal, não tinha que devolver o animal. Cortava um dedo, cortava uma mão. Isso procede? Não, isso foi um processo evolutivo. Algumas culturas começaram, inclusive, a punir de maneira mais violenta do que o crime original. São medidas de regulação da sociedade. E à medida que os estados vão se fortalecendo, mais força e mais poder eles vão tendo para regular. Mais legitimidade eles vão tendo para regular.
de forma que você passa parte da sua liberdade para o Estado. Abre mão para que o Estado produza o bem de todos. Mas o Estado é injusto também, bastante injusto. E cada vez mais déspota, cada vez mais tirano, cada vez mais suprimindo direitos. Que O é Estado aquela, está se transformando na referência cada vez maior. que é aquela história que, se a gente fosse refazer, tipo, o Estado, vamos dizer assim, cada um ia puxar a sardinha ali mais para o seu lado. Eu ia pensar mais nos meus e seria injusto com os outros. E vice-versa, né? Com certeza. O Estado é um pacto social, é um contrato social. A questão é que esse contrato precisa ter regras claras, transparentes, que valham para todos. A gente sabe que nenhum modelo reproduziu isso com perfeição. E que alguns foram piores, muito piores do que outros. Os modelos comunistas e socialistas são o exemplo do que há de pior, porque você suprime toda a liberdade individual, toda a individualidade, em prol de uma suposta igualdade que nem bíblica é. A gente já falou disso. Nós somos iguais perante Deus no que tange à salvação, ao direito à salvação. Mas nós não somos iguais perante Deus na totalidade do nosso ser. Ou você acha que a hora que eu chegar no céu, se Deus me permitir, ainda que eu faça um estágio no purgatório, se Deus me permitir e me perdoar dos meus pecados, você acha que eu vou achar que eu sou igual a Pedro? Você acha que eu vou achar que eu sou igual a Paulo? Que eu sou igual a Maria? Então, criou-se uma falsa igualdade para compensar uma desigualdade forçada, que é exatamente o que você disse. Grupos se aproveitando de outros grupos. Então você tenta equilibrar um mal com outro mal, que parece bom, porque o conceito de igualdade parece bom. E, de fato, perante a lei devemos todos ser iguais. Perante a lei do homem. Acontece que a gente sabe que não é assim. Rico quase nunca vai preso, magnata quase nunca vai preso, quando é solto. Várias categorias têm tratamentos especiais. Agora, isso é fruto do que a persona humana, do que a personalidade do ser consegue produzir. É uma personalidade imperfeita que produz regras, decisões e sistemas imperfeitos. O ser humano é imperfeito. Com o pecado, ele assumiu a imperfeição e ele só é capaz de produzir coisas opacamente parecidas com algo que possa ser perfeito, mas é absolutamente imperfeito. E se imperfeito, injusto, ilógico, incorreto. Mas o ser humano é sobre isso, sobre imperfeição. Então, acho que ficaria um pouco repetitivo aqui o que eu gostaria de falar, mas, para complementar, eu acho que a gente deve buscar uma vida correta e ser justo, buscando uma vida eterna, né? Buscando uma vida próxima de Cristo, acreditando na vida pós-morte, né? Porque se a gente for pensar que nós teremos uma compensação aqui na Terra, na nossa sociedade, acho que a gente pode se afastar de Deus por conta disso. É isso. E é perfeita a sua interpretação, por isso que Jesus disse: buscai as coisas do alto em primeiro lugar e a justiça divina, e tudo mais vos será acrescentado. Ele não fala nesse momento buscai o amor do Pai, ele fala buscai a justiça divina. Sim. Buscai as coisas do alto, e tudo mais vos será acrescentado. E esse é o ponto. Se eu espero uma justiça perfeita do homem, conforme as regras e modelos de decisão do homem, da sociedade, ai do homem que confia no homem. Todo mundo já ouviu isso, né? Sim. Isso não quer dizer que eu devo respeitar as leis, né? Não quer dizer que eu devo respeitar as leis. Mas eu posso lutar contra, dentro dos modelos permitidos pela sociedade, contra aquilo que me fere. Sim. E é até frustrante, porque aqui a gente não tem as mesmas oportunidades, a gente não tem um reconhecimento, eu não posso me comparar, se eu for me comparar a outras pessoas, eu vou ser uma pessoa frustrada. Claro. E veja que a sociedade moderna, pós-moderna, só te estimula a se comparar o tempo todo. São modelos de referência humana. A mais bonita, a mais rica, a mais gostosa, a mais influenciadora, a mais qualquer coisa, a mais competente.
E você compensa a escolha de ídolos humanos com uma falsa cooperação, com um falso coleguismo, que se traduz muito em ações superficiais de vamos ajudar ao próximo. Essa explosão de ONG que tem. É óbvio que a gente tem que ajudar o próximo, mas o amor ao próximo sem Deus, Samara, ele é estéril. Ele é estéril. Eu posso estar me edificando a mim mesmo. Eu estou fazendo para o meu deleite. Ou então, pelo próximo, mas eu estou resolvendo o problema dele circunstancial nessa vida. Eu não estou levando ele à vida verdadeira. Então, o que você falou para mim é fundamental. Essa história da comparação é um instrumento demoníaco de destruição de indivíduos e de seres humanos. Porque você é perfeito e especial perante Deus. E se você cai na lógica do mundo e se compara o tempo todo, e qualquer um de nós cai nessa tentação, por que aquele cara, por que não sei o quê, por que aquela oportunidade, por que isso aconteceu? Ou então os falsos altruístas. Deus me deu demais, então eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tá? É claro que está cheio de gente muito boa, gente que faz coisa muito boa. Amém, graças a Deus por isso. Mas a gente vê também muita coisa que é feita fora da dinâmica divina. Você trouxe um ponto que eu não vejo cura, não, para a sociedade. É uma doença social, me parece permanente. Veja, lembra dos discípulos? Mestre, dentre nós, qual será o maior no reino dos céus? Qual será o primeiro? Entre eles mesmos, eles se comparavam. É da natureza humana. A minha perspectiva está bem em linha com a da Samara, né? Para mim, justiça, ele é um sinônimo mesmo de harmonia social, né? Do relacionamento que a gente precisa ter um com o outro, porque como mesmo o Daniel sempre já veio comentando aí desde do último vídeo e nossas reuniões, a justiça ela está muito interligada com o amor, né? Não tem como você ser justo e reto se você não tiver amor, porque muitas vezes para você ser justo com algo, você precisa abdicar de algo seu. O Cícero até comentou que se ele fosse aplicar a justiça em alguma mudança de estado, ele poderia ser injusto com outras pessoas para puxar a sardinha para o lado dele. E isso não é o amor puro que Jesus sempre pregou. Então, eu acredito que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem chances e oportunidades de melhorias nessa questão de ser mais justos, ser mais amoroso, ser mais retos, para conseguir alcançar aí, como o Daniel falou, o nosso grande dia com ele. Não que isso vá abominar os nossos pecados, mas vai nos fazer ser humanos melhores. Estou absolutamente de acordo, dona Jéssica. Eu acho que você falou uma coisa fundamental, né? Que é você se esvaziar, porque a justiça presume que você se esvazie de si própria em prol do próximo, em prol de algo maior. E o católico é aquele que só... A história... Padre Paulo Ricardo tem uma frase bárbara, né? Católico não é aquele que mata por seu Deus, é aquele que morre por seu Deus. Há 2000 anos, o católico é o que morre por Deus, o que dá vida por Deus e dá vida pelo irmão. Então, esse seu ponto é absolutamente definidor do que é ser católico. E eu acho também, quando a gente segue a Jesus, que nós seguimos os mandamentos, que nós seguimos a Deus, a gente está aqui num plano, né? A gente sabe que o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, eu posso ter diversas pessoas que me olham com olhares que me julgam, que pensam inúmeras coisas de mim, eu posso me sentir injustiçada pela justiça terrena, mas eu tenho que ter em mim, quando eu me esvazio, quando eu busco essa intimidade, essa conexão, que eu não preciso me preocupar com essa justiça terrena, porque ela sempre vai ser injusta. As leis dos homens, elas sempre mudam. A Bíblia fala, né? Deus, ele fala, ele não é filho do homem para que minta, e nem que se arrependa. Já na lei terrena é assim. Quantas vezes a lei muda, as pessoas
uma hora são uma coisa, na outra hora são outra. Com Deus é diferente. Então, quando a gente busca essa aproximação, a gente passa a ter uma paz dentro da gente, que a gente entende que a gente precisa ser justo, que a gente precisa amar, que a gente precisa buscar para um segundo plano. Não é esse aqui, né? Então, isso que acho que me faz ter mais essa confiança. Sensacional, já isso é um pouco da comunhão, né? Sim. Você se doar e se dar sem esperar nada em troca, né? Sim, porque muitas vezes é quando a gente tem uma passagem na Bíblia que fala muito comigo, se eu não me engano, está em Lucas, que fala a respeito daquela parábola do semeador. Que quando um homem ele sai com diversas sementes, ele sai semeando. Só que a semente ela cai em vários lugares. Ela pode cair na pedra, ela pode cair numa terra boa, ela pode cair numa terra ruim, ela pode cair em algum lugar que o animal vá logo comê-la. Mas o importante é que ele semeou, né? A que deu bom fruto, a que não deu fruto, a que morreu, passa a não ser tão responsabilidade dele, mas ele fez a parte dele, que é semear. E é isso que a Comune hoje representa muito para mim e eu acredito para todos. A gente está semeando. É isso aí. Sem esperar nada em troca. Nada. Então, justiça para mim também está bem atrelado junto com amor, né? Porque eu creio que sem o amor não tem como ter a divina, porém não é o que é vivido hoje, né? É muito pouco vivido isso, porque, como o Daniel falou, a gente, a humanidade no geral, age muito impulsivamente. E é algo que tem que ser praticado todos os dias, né? Esse é um ponto. Justiça é um exercício diário. Diário, junto com amor também, né? Ótimo conceito. Se você não exercitar, você perde. Uhum. É um ótimo conceito. Vou guardar isso para mim. Justiça é um exercício diário. É importante essa reflexão, porque não adianta ser justo circunstancialmente, né?